O papo é o seguinte agora, nós alguns dias atrás, nós estamos tendo dificuldade, ou praticamente recebendo quase nada de informações vinda da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Para entender um pouco o que está acontecendo, nós estamos recebendo aqui o vice-presidente da ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul, delegado Tiago Albeck. Delegado, muito bom dia, obrigado por atender a gente, tudo bem? Tudo bem, muito bom dia a todos. Delegado, o que está acontecendo que a Polícia Civil suspendeu a divulgação das ações e operações policiais aí? Nós estamos passando por um momento em que nós estamos reivindicando um diálogo com o governo do Estado a respeito dos vencimentos e dos subsídios dos delegados de polícia do Estado do Rio Grande do Sul. Certo. E a última vez que houve uma recomposição remuneratória aos delegados faz mais de 10 anos. 10 anos? Exatamente. E mesmo naquela oportunidade, essa reposição ela foi realizada de maneira parcelada e tudo bem, os delegados souberam entender isso, são agentes do Estado, participam da estrutura do Estado, conhecem as dificuldades financeiras do Estado, mas alguma recomposição acabou ocorrendo. Nós estamos com dificuldade de tratarmos a respeito desse assunto há muito tempo. Durante todo esse 2023, nós tivemos ali a Associação dos Delegados a oportunidade de conversar apenas uma vez com o governo do Estado, e atualmente a nova diretoria, que tomou posse na metade desse ano, essa diretoria não conseguiu estabelecer um canal de diálogo. Então nós estamos com muita dificuldade a respeito disso e sabemos que a segurança pública do Estado, especialmente o trabalho feito pela Polícia Civil, sendo muito bem realizado mesmo. Eu acho que o Rio Grande do Sul, eu vou falar da que a gente conhece aqui, o Rio Grande do Sul tem nas suas polícias aí, tanto civil como militar, eu acho que assim é exemplo para o Brasil, né? Eu te pergunto o seguinte, essa dificuldade de reajuste, o governo diz o que é que está acontecendo? É o orçamento mesmo, isso? O que nós sabemos é que é falado sobre um limite prudencial, dificuldades financeiras, né, de se estabelecer esse aumento, mas a gente sabe como é que as coisas funcionam, né? O que a classe, né, o que a classe dos delegados tem muito em mente é que muitas vezes essas dificuldades financeiras que são alegadas pelo Estado são uma dificuldade seletiva, porque outros setores acabam tendo uma atenção maior, acabam tendo os vencimentos elevados, ganham parcelas que não são dedicadas à Polícia Civil. Então, a dificuldade, a gente sabe que existe, mas nós, dentro de um princípio de isonomia, nós temos que ter as mesmas dificuldades ou os mesmos vencimentos que outras carreiras também pertencentes, no mínimo, ao Poder Executivo. Então, isso que nos causa muita estranheza é essa seletividade no momento de conceder a remuneração devida. Só me ajuda a entender isso aqui. Quem é que teve aumento e os delegados não? Por exemplo, nós tivemos aí aumento, há poucos dias, um aumento aí de 12% para outros servidores, e nós temos algumas verbas internas dentro do próprio Poder Executivo, né, como produtividade, prêmios de produtividade, que acabam elevando bastante a remuneração de outros profissionais, ao tempo que os delegados de polícia, por exemplo, além de não receber a mesma verba, acabam trabalhando de maneira que não recebem nem por aquilo que trabalham. Sim. Então, vejam bem, o delegado de polícia, por exemplo, não ganha hora extra. Nós não ganhamos hora extra e mesmo assim trabalhamos... Tá. Mas deixa eu entender... Sim, deixa eu entender um pouquinho. É interessante isso aqui, porque é a primeira vez que eu converso assim, com alguém nessa área. Eu acho que é importante. E aqui nós conhecemos muitos delegados aqui da região. Mas, por exemplo, existe... Por que há divisão entre
escrivães de polícia, investigadores e delegados de polícia no que diz reivindicação de salário? Não há uma divisão. Não há uma divisão. Inclusive, nesse São momento. sindicatos diferentes. Sim, são sindicatos. Por que você não se une e faz um sindicato só para reivindicar a categoria toda de uma forma uníssona? Olha, nós temos, historicamente, nós temos o sindicato dos delegados e temos o sindicato dos agentes. E também temos o Simpol, né? Mas é muito mais do que uma questão de divisão. Eu não diria essa palavra, porque essa palavra pode dar a falsa impressão de não sintonia. E nesse momento os delegados e os agentes da Polícia Civil estão pleiteando justamente o mesmo reconhecimento. É que no passado... Quando os delegados aumentam o seu subsídio, automaticamente deve ser aumentado o subsídio dos agentes policiais. Então é da Polícia Civil como um todo, muito embora aqui eu esteja falando como vice-presidente de uma associação específica. Sim, eu sei. Eu não lhe falo o seguinte, no magistério tivemos um problema seríssimo, né? O magistério houve aumento, foi feito o piso dos professores e as demais categorias que estão dentro da mesma escola sequer foram citados no projeto. E isso é uma coisa que tu vê, é merecido o salário do professor? É merecido, mas a merendeira que está ali do lado, que faz o papel, não do professor, mas de um agente de ensino, não está contemplado, né? Então é interessante isso aí. Então, mas é só para entender, dentro da categoria profissional do policial do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, houve diferença agora, nesses últimos momentos, e que delegados não estão recebendo e outras categorias dentro da polícia estão recebendo? É isso que está dentro do problema? Não. Nós estamos falando aqui apenas enquanto polícia, mas nós tivemos reajuste, por exemplo, de servidores do Poder Judiciário que tiveram um aumento aí nos últimos dias. Tá, mas o Poder Judiciário, eu vou lhe interromper, mas é bastante prático. Eu não entendo, sinceramente, como é que o orçamento do Rio Grande do Sul ele é dividido. Eu vou dizer bem francamente. O orçamento do Rio Grande do Sul, dividido entre judiciário e executivo, acaba criando um problema, um transtorno. Os senhores têm capacidade igual ou superior a um defensor público, a um juiz, outras coisas, mas os orçamentos são comandados de forma diferente. A Assembleia Legislativa, ela legisla de forma diferenciada, coisa que o Executivo não tem condições de fazer como o Judiciário tem, né, delegado? O que eu diria, assim, é um tema complexo, né? Mas nós não nos insurgimos contra o aumento de outras carreiras, não é disso que se trata. O que nós queremos é um tratamento isonômico. Nós não podemos ter carreiras que têm complexidades equivalentes e muitas vezes olhando até mesmo dentro do Poder Executivo e ter um tratamento diferenciado. A gente vê, por exemplo, vejam, durante a pandemia, quais das pouquíssimas categorias que não pararam ou que não fizeram home office? Foi a polícia. E, no entanto, ano passado, quando teve uma reposição de 6%, foi passado a régua e foi 6% para todo mundo. Quando, na verdade, os policiais não pararam. Eu tive a oportunidade de realizar operações e cumprir mandados, onde nós chegávamos nas casas das pessoas e elas nos relatavam que na semana passada toda a família estava isolada porque estava com Covid. E nós entrávamos nessas residências, podendo nós nos contaminar e trazer isso para as nossas famílias. Sim, então, nós tivemos uma atividade totalmente diferenciada, continuamos entregando um resultado estupendo para o governo do Estado, né? E mesmo assim, mesmo diante desses resultados, nós não temos sequer um canal de diálogo. Isso é realmente muito frustrante, para dizer o mínimo. Concordo. Nós esperávamos muito mais respeito no trato dessa questão por parte do governo do Estado. E às vezes tem que fazer um chamamento como esse, né? Governo, estamos aqui, por favor, nos atendam pelo menos para conversar e planejar, né, delegado? Porque tem que ouvir todo mundo. Não quero dizer que vai concordar com todo, mas tem que ouvir. Eu acho que é um mínimo de direito, de resposta que tem que ser dado. Aqui a gente acompanha muito o trabalho da delegacia aqui, das delegacias da regional e também nas delegacias aqui, delegado. E a gente fica, olha, no aguardo. Por isso que a gente motivou essa entrevista aqui, porque nós somos uma rádio notícia e nós passamos durante muito tempo sempre com ótima relação com os delegados e escrivães aqui.
E eu concordo com os senhores. A gente tem que haver uma valorização por parte dos funcionários. Não sei se da tamanho ou da proporção que vocês querem, mas o governo do estado tem que pelo menos recebê-los, né? Eu sempre digo que nós não temos como fazer qualquer espécie de acordo se nós não temos o básico, que é o diálogo. Concordo. Tudo que acontece sem diálogo não é acordo. E nós estamos aqui na qualidade de agentes públicos e sabemos da importância e principalmente da responsabilidade do delegado de polícia junto às suas comunidades. Por isso que a Polícia Civil continua trabalhando exatamente da mesma forma. O que nós estamos fazendo agora é não trazer determinadas informações, porque essas informações são contabilizadas de forma extremamente positiva, justamente para um ente, para um órgão, ou seja lá, a personificação que queira se dar, que sequer nos atende. Então, nós continuamos parceiros da imprensa, sempre fomos e continuaremos ser, mas nós temos que, dentro de uma progressividade de reivindicações e de medidas que nós podemos adotar, nós temos que ter um pouco de sensatez. E o momento agora, uma das medidas que a gente fez de maneira a chamar a atenção do governo foi pelo menos aí parar um pouco com essa mídia que é extremamente gratuita e benéfica, em troca de algo muito simples e muito ponderado: estabelecer um canal de conversa. Eu concordo. Acho que isso faz parte do respeito entre autoridades públicas. É o mínimo que precisa. Delegado Thiago Albeck, muito obrigado pelo carinho e torço para que vocês restabeleçam aí, que haja pelo menos uma sintonia daqui para frente, viu? Muito obrigado. Muito obrigado pela sintonia. Em breve esperamos aí restabelecer toda a parceria que sempre existiu.